É fácil ver os princípios da reencarnação onde quer que você vá. Você pode ver os ciclos do dia e da noite, a natureza, a terra, o sol, o sistema solar e também a lua. Por exemplo, uma planta cresce, depois morre e finalmente libera suas sementes. As sementes caem no solo, começam a brotar e então uma nova vida renasce. A reencarnação é apenas o renascimento da vida ou energia e ocorre todos os dias em diferentes formas e formatos. Muitas pessoas acreditam que a reencarnação é intuitiva e ressoa com a natureza e pode muito bem ser a essência da própria vida. Também é possível ver que tudo em nossas vidas e ao nosso redor segue um padrão específico: mudança, transformação, crescimento e evolução. A vida sempre tenta amadurecer, mas as coisas acontecem em vários ritmos e velocidades. Portanto, a maioria de nós, a maturação para o solo se dá por meio da reencarnação, que também é instintiva e correta. Algumas pessoas experimentaram memórias, sentimentos e sensações extraordinárias, que podem apontar para o fato de que a reencarnação é legítima e real. Nesse vídeo vamos explorar vários sinais de que você entende do outro lado e também como descobrir se você realmente já se reencarnou. Vamos começar com sua alma e vidas passadas. A reencarnação e a vida passada são chamadas de transmigração e metempsicose. Esses conceitos existem há muitos séculos e remontam às antigas tradições indianas, asiáticas, gregas e também celtas. Aproximadamente 51% do mundo atual acreditava na vida após a morte, com 7% pensando que todos se reencarnavam. Uma das crenças intrínsecas da reencarnação concentra-se no fato de que a maioria das pessoas já viveu várias vidas antes e pode até se lembrar delas. Nossos eus passados podem se identificar com as situações atuais. Lembre-se de que existem duas identidades que estão habitando em dois corpos diferentes em momentos diferentes ao longo de toda a sua história. Embora a identidade possa mudar, algo ainda permanece o mesmo. Algo dentro de você é constante e permite uma consciência pura. E isso pode ajudá-lo a experimentar e observar a vida de novas maneiras. E é o que podemos chamar de alma. Embora você ou seu amigo não tenham experimentado uma vida passada ou uma reencarnação, ainda há uma essência com alma que está sempre presente e dentro de nós mesmos que sim. Sinais de que sua alma foi reencarnada no passado. Se você acredita que a reencarnação é um processo de maturação ou evolução de sua energia da alma, segue-se que provavelmente você teve algumas coisas diferentes que aconteceram na sua vida, refletindo essa idade e também essa energia que você propaga todos os dias. Acredita-se que a maioria de nossas experiências pessoais, características e capacidade de vida revêem tudo que vivemos ou suportamos antes, enquanto ainda estávamos na Terra. Acredita-se que à medida que amadurecemos mais, somos dotados em várias áreas de nossa vida para passar por uma experiência de despertar espiritual. A verdade é que provavelmente todos nós reencarnamos, embora alguns de nós passem pelo ciclo com mais frequência do que outros e experimentam essas características. Uma dessas características são sonhos recorrentes. Um sonho é um reflexo de sua mente inconsciente. Às vezes, os sonhos repetidos podem ser de medo, trauma e outros problemas que seu cérebro não pode processar, chamados de negócios inacabados. No entanto, a repetição em sonhos também pode ser um reflexo de sua vida passada e dessas experiências. Você pode ter visto certas pessoas, foi um desentendimento, evento ou foi um lugar específico em seu sonho. Tudo parece familiar e é reconhecível, mas você nunca esteve lá antes para que você possa se lembrar. Por exemplo, você pode sonhar com um castelo do século XV e sentir que o reconhece, ou ver os quartos dentro da casa enquanto está do lado de fora, embora nunca tenha estado lá. Uma intuição forte. A intuição é apenas a capacidade de equilibrar sua mente inconsciente e consciente enquanto se conecta em algum conhecimento inato, mais profundo,
ou uma sabedoria primordial. À medida que você amadurece com mais alma, você está quase voltando para a fonte de onde vem a sua alma. É aqui que existe o inconsciente coletivo, que é o corpo do conhecimento universal. As memórias parecem fora do lugar. Crianças pequenas geralmente têm memórias fora do lugar que foram registradas em uma determinada época. Mais tarde, eles são precisos em quase todos os detalhes daquelas memórias. Essas memórias podem ser fantasias ou também mal entendidos, mas as evidências sugerem que as memórias fora do lugar podem revelar uma conexão com uma vida passada. Déjà vu ou déjà vu. Todo mundo já experimentou um momento de déjà vu antes. É aquele sentimento quase louco que você já viveu ou experimentou aquele momento antes. Normalmente isso acontece de uma forma espontânea, o que significa que você sabe o que vai acontecer e então isso te atinge. Ele pode ser acionado por sons, cheiros, sabores, imagens e muitas outras coisas. Algumas pessoas acreditam que é apenas uma dissonância neurológica, mas outras afirmam que reflete a noção de que existem diferentes dimensões, como por exemplo um universo paralelo. Ainda assim, há quem pense que isso revela uma experiência que você teve em uma vida passada. A precognição e a retrocognição. A precognição é chamada de segunda visão ou visão futura, uma visão do futuro, e é a capacidade de obter informações sobre eventos futuros que provavelmente não estão disponíveis na sua vida atual. Você pode experimentá-lo por meio de uma visão, sentimentos físicos e sensações, mas também pode experimentá-lo em seus sonhos. A maioria das pessoas acredita que não é baseado na ciência, mas outros pensam que é uma experiência real e parte do processo de amadurecimento da energia da sua própria alma. Em oposição, você tem retrocognição, que se refere à sua capacidade de obter informações sobre eventos passados que nem sempre estão disponíveis para você no presente. Eles podem ser qualquer coisa que aconteceu em sua vida ou em seu passado muito distante. Isso não é fácil de verificar ou provar, porque se você experimentar, não será possível perguntar a alguém de uma forma muito fácil por que essas pessoas provavelmente já partiram ou já desencarnaram, como diz no mundo espiritual. No entanto, se você tiver retrocognição, também pode ser um sinal de reencarnação com alma. A empatia. Os empatas geralmente absorvem as emoções das pessoas ao seu redor durante os momentos de dor física. É aquela energia que a pessoa chega e você consegue pegar essa energia dessa pessoa e você não tem uma explicação lógica para isso. Eles experimentam e sentem diretamente o que as outras pessoas sentem. Embora algumas pessoas acreditam que essa é uma forma das pessoas evitarem seus próprios problemas e colocarem a culpa nos outros, os casos autênticos de empatia são vistos como sinal de que a alma reencarnou muitas vezes e agora é refinada para que possa transcender seu próprio eu e seus problemas, passando para os problemas dos outros ou administrando o problema dos outros. Afinidade por ambientes, períodos, tempos e culturas. Você se sente atraído por um determinado período de tempo ou cultura que para você é uma coisa inexplicável? Nesse caso, pode ser algum resíduo de sua vida passada naquele lugar ou época em particular. Por exemplo, você pode ficar animado ao ver artefatos celtas, assistir a filmes sobre os anos 50 ou ficar louco com a cultura asiática. Você se sente mais velho. Claro que você teve aquelas pessoas que são jovens no coração. Então, elas poderiam ter 80 anos e ainda correr e cantar e agir como se fosse uma criança. No entanto, outros nascem com uma alma velha. Isso significa que eles sentem mais velhos ou agem de forma mais madura do que os seus anos realmente aparentam. Isso pode significar que um jovem de 18 anos está obtendo seu diploma de mestre. A experiência de você se sentir mais velho do que sua idade atual está frequentemente associada ao fato de você ter reencarnado várias vezes ao longo de muitos anos. Por exemplo, se você apenas reencarnou algumas vezes enquanto estava na Terra, isso se reflete na idade da sua energia. Você vai parecer mais infantil e primitivo. Se sua energia da alma reencarnou muitas vezes, você vai exibir características mais envelhecidas e maduras. Outra coisa são as fobias e os medos inexplicáveis.
Visto que experiências, memórias e certos períodos de tempo podem deixar um resíduo do passado em sua vida atual, não é de se admirar que isso pode deixar medos e fobias que você provavelmente não deve ter. Por exemplo, você pode experimentar o eco de um trauma passado que se mostra como um medo inexplicável. Você não consegue explicar por que sente aquele medo. Exemplos disso podem ser o medo de se afogar, o medo de certos animais, ou também de lugares, ou medo de objetos, cores ou determinados números. A maioria das pessoas que tem medo de se afogar teve uma experiência ruim quando era criança. Se você nunca teve essa experiência, ou talvez na sua infância nunca tenha passado pelo trauma de se afogar, é irracional você ter medo disso. Você pode, entretanto, ficar longe de corpos d'água e ter problemas para se limpar na banheira ou também no box do seu próprio chuveiro. Encontrar o lar é um reflexo de seu desejo de retornar à sua fonte, divindade, consciência e também unidade. A maioria das pessoas acredita que isso é semelhante a um atleta correndo por um longo tempo e desejando chegar à linha de chegada. As almas podem reencarnar muitas vezes e expressar essas necessidades porque o ciclo ainda não se completou e ela ainda não voltou para casa. Se você se sente em seus sonhos que a Terra não é o seu lar e tem outros sentimentos da vida na Terra, como cautela ou talvez cansaço, isso pode ser um sinal de que você reencarnou. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.